aproveitar bem esses momentos de reflexão, sempre do Evangelho de Jesus. Kardec, que foi um genial na elaboração da doutrina espírita, ele colocou os temas de estudo, os temas que precisavam ser compreendidos pela humanidade, ele abordou de forma cuidadosa, profunda. Assim ele fez com a mediunidade, publicando o livro dos médiuns. Ele falou da vida futura, da morte, no livro O Céu e o Inferno. Ele falou dos fluidos, do mundo espiritual, do laboratório do mundo espiritual, na Gênese. E no Evangelho, ele deixou para nós inúmeras explicações que abordam o aspecto moral dessa doutrina, o aspecto que interessa ao nosso comportamento como espíritos destinados a conquistar a plenitude, a atingir a perfeição. E ele tem um capítulo que ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, onde ele trata ali da encarnação dos espíritos, da reencarnação. E no livro dos Espíritos, com muita propriedade, ele fala tudo sobre a reencarnação. Explica detalhes, justifica inclusive a necessidade da reencarnação, né? E no Evangelho, então, ele abordando esse tema, ele procura nesse capítulo 4, onde ele traz, inclusive, a mensagem de Nicodemos, que foi um encontro que Jesus teve com um doutor da lei, que ele pergunta, né, como eu alcanço a vida eterna? E Jesus fala, não conseguirá se não nascer de novo. E ele explica com muita propriedade tudo. Mas no nosso estudo de hoje, que vocês já estudaram isso em outros dias, né, em outro capítulo, em outras partes desse capítulo, ele vai falar, então, dos limites da reencarnação. Então, quem dá a resposta, porque esse texto está contido no finalzinho do capítulo, onde estão as instruções dos espíritos, onde Kardec, para fechar o capítulo de todo o Evangelho, ele coloca algumas instruções que os espíritos davam em favor daquele estudo que estava sendo feito. E ele pergunta qual que é o limite da encarnação. Quem responde é o Espírito São Luís, que era um sábio que ajudou na codificação, e ele responde que a encarnação, na verdade, não tem limites nitidamente traçados. Quer dizer, umas pessoas poderão ter 100 encarnações, outras poderão ter menos, outras poderão ter muito mais, porque não há um limite, vamos dizer, exclusivo, dizer, com tantas encarnações o espírito atingiu o nível evolutivo. O objetivo é que a gente alcance a perfeição. E para isso, nós encarnamos. Então, ele pergunta, né, se tem limite. E ele fala que não. Nada, assim, nitidamente traçado. Por quê? Porque o espírito, à medida que vai caminhando, ele vai adquirindo virtudes, conhecimentos, e vai depender dele, diz São Luís, esse caminhar, porque Deus nos deu a liberdade. E dando a liberdade, cada um vai ter o seu tempo. Aquele que é mais, vamos dizer, preguiçoso, cômodo, né, comodista, ele vai caminhar mais lentamente. Aqueles espíritos que quiserem atingir mais rapidamente um grau evolutivo, poderão mais rapidamente chegar à perfeição. Então, ele fala que não existe esse limite traçado. Mas a encarnação existe para quê? Para nós aprendermos, desenvolvermos, como disse a nossa irmã, ter as experiências, às vezes dolorosas, às vezes boas, para um dia alcançar todas as duas asas que Emmanuel fala, né? A asa da sabedoria, do conhecimento, e a asa da virtude, da bondade, do amor. E
estamos, então, caminhando. E São Luís fala ainda que, devido à nossa... nesse caminhar, o espírito, o perispírito, que é o corpo que acompanha o espírito, ele tem uma densidade. Quer dizer, quando nós estamos ainda mais imperfeitos, mais frágeis quanto às nossas virtudes, esse perispírito, que é o corpo que acompanha o espírito sempre, sempre, ele é mais pesado, é mais denso. À medida que nós vamos evoluindo, esse perispírito vai se eterizando, vai se tornando mais leve, mais diáfano, até que um dia se confunde com o espírito. Por quê? Ele fala lá, o que é o espírito? Né? A individualidade, lá no Livro dos Espíritos. E os espíritos respondem, é o ser inteligente do universo. Que forma ele tem? Fala, poderiam dizer uma centelha, um foco de luz, um clarão. Então, nós não temos capacidade ainda para entender como é esse espírito. Por isso, entendemos esse perispírito, que é esse corpo que acompanha o espírito em todas as fases evolutivas. Quando nós ainda somos imperfeitos, esse perispírito, ele ainda é denso, é pesado, é mais escuro. À medida que o ser vai evoluindo, ele vai se tornando, como eu disse, diáfano, mais puro, e até se confundir com o espírito, se tornar uma luz. Por isso que a gente fala assim, espírito de luz, né? Porque ele emana essa luminosidade, essa beleza. Aí, São Luís fala isso, né? Que por esse motivo, enquanto ainda somos espíritos mais imperfeitos, nós produzimos, né? Porque o nosso corpo é consequência do que somos. Quando encarnamos, o nosso corpo obedece o comando da mente, do espírito, que determina o que somos. Então, esses corpos nossos são pesados, são ligados ainda à necessidade desse aprendizado. Então, por isso que ele fala que a encarnação, quando fala de limites, ela se limita mais aos mundos inferiores, porque ainda precisamos depurar, né, esse espírito, esse perispírito precisa aprender, evoluir. É o espírito, lógico, ele é o Senhor, mas ele se expressa, né, através do perispírito. Então, ele fala assim, ela está ligada, a encarnação, aos mundos inferiores, porque à medida que o espírito for evoluindo, ele não terá mais necessidade de encarnar. Porque a encarnação visa o aprendizado, a depuração desse espírito, né? Então ele fala assim, como cada um constrói o seu caminho, a sua libertação, cada um livremente vai fazendo esse caminhar. Por isso que ele fala que não tem limites, assim, definidos. Uns vão mais depressa, outros mais devagar. No livro Consolador, tem uma questão que fala, Emmanuel fala, que Jesus caminhou em linha reta. A gente imagina assim, que ele não caía tanto quanto a gente nos erros, né? Porque ele fala isso lá, que Jesus foi um espírito que caminhou. Mas ele fez a mesma caminhada nossa. Ele foi criado como nós e atingiu sua condição de espírito puro através do esforço, do trabalho, da sua evolução, certo? Então, acho que ficou bem entendido aí os limites da reencarnação, né? Deus nos deu a razão, a vontade, a inteligência, e nós temos que trabalhar nisso para andarmos mais depressa, para chegar à purificação. E, sobretudo, gente, a maior prerrogativa da criatura humana, a liberdade. Deus não força, ele estabelece leis, mas cada um caminha como quer. Aquele que ainda quiser continuar andando devagar, ele respeita e espera. Espera, né? Que coisa maravilhosa. Deus nos espera sempre. Então, uma coisa nós temos que entender.
para chegar à perfeição, todos chegaremos, né? Todos chegaremos, é um determinismo divino. E cada um caminha graças a essa maior prerrogativa que temos, que é a liberdade, cada um caminha com sua vontade. Nesse item, eu acho que ele quis dizer exatamente, unicamente isso, né? No outro item do Evangelho, ele fala sobre a necessidade, então, da encarnação. Ele fala, então é preciso? Eu acho que ele fez essa pergunta porque Kardec, né, o que eu falo, nessa genialidade sua, ele entrava nos mínimos detalhes. As pessoas dizem que é mais difícil perguntar do que responder. Quer dizer, elaborar, criar uma pergunta para se chegar à resposta que se interessa do que responder. E foi o que Kardec fez. Imagina, no Livro dos Espíritos, ele fez 1019 perguntas que assim, refletem uma sabedoria, um cuidado, uma capacidade. Imagina, né, gente, a genialidade desse espírito. Então, nesse capítulo, ele ainda vai mais além. Não pergunta só dos limites, pergunta da necessidade da encarnação. Acho que ele perguntou porque ele pensou assim, todo mundo precisa encarnar? Vendo a condição nossa do mundo. E vamos falar a verdade, gente. A gente olha o mundo, a felicidade aqui é bem pouquinha, né? A maioria sofre, a maioria luta muito, a maioria de nós passa por inúmeras dificuldades, né? Então, no olhar de Kardec, eu penso isso, não sei, né? Que ele quis mostrar para nós por que encarnar. Qual a necessidade dessa encarnação, né? Porque é tanto sofrimento que a gente vê, e ele queria, então, aprofundar o seu conceito. Então, ele ainda faz uma pergunta assim, será que a encarnação é um castigo que somente espíritos culpados deverão estar sujeitos a ela? Olha aí. Quer dizer, porque todo mundo sofre, né? Pois eu vou falar um pouquinho desse sofrimento, num outro ponto de vista. Então, Deus, que é soberanamente justo, perfeito, sábio, ele estabeleceu para os espíritos, para todos, o mesmo ponto de partida. Então, Deus não oferece privilégios, não oferece benesses para ninguém. Ele trata todos os seus filhos, nós, criados por ele, da mesma forma, todos iguais. Então, nos criou simples e ignorantes. O que é a simplicidade? A simplicidade é que nós não tínhamos nenhuma virtude e nenhum erro, nenhum mal em nós. E nos deu a liberdade. E com o desenvolvimento, nós fomos utilizando desses recursos a razão, a vontade, a inteligência, que inicialmente era bem precária, mais primitiva, mas é uma inteligência que evolui. Então, ele nos deu as condições de caminhar, de alcançar essa evolução. Mas éramos simples, não tínhamos nada ali. Tínhamos o germe da perfeição, quer dizer, a capacidade para chegar a ela, através disso que eu falei. E nós éramos ignorantes, não tínhamos nenhum conhecimento. Então, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento, mas com a capacidade de adquiri-lo, né? E nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade, para, através das inúmeras encarnações, nós irmos conquistando as virtudes no aprendizado, na luta, na vivência e no conhecimento, porque em todos os tempos ele enviou sábios, reveladores, que trouxeram mensagens de verdade, de conhecimento, de toda a sua lei para a humanidade. E se todos saímos do mesmo ponto de partida, com as mesmas aptidões, todos nós temos as mesmas obrigações a cumprir. Todos nós vamos ter que fazer essa caminhada. É isso que eu queria falar quando Kardec pergunta do sofrimento, né? Joana de Ângeles nos diz que o sofrimento
não deve ser visto por nós como um castigo, como uma punição, e sim como um elemento pedagógico, como um elemento de aprendizado. Porque Deus, na sua sabedoria, estabeleceu leis, leis que nos levam à felicidade, ao bem, à alegria, mas nós, ainda inferiores e ainda ignorantes, vamos às vezes por outros caminhos e sofremos as consequências. Então, essa dor que Deus, de uma forma até misericordiosa, nos manda, Ele nos encaminha para a estrada certa novamente, porque Ele quer nos ver felizes. Então, a encarnação é necessária sim. Por um outro ponto também, quando estamos na vida espiritual, nós temos, teoricamente, todos os conhecimentos acerca da vida. A gente sabe que a gente tem que ser bom, a gente tem uma visão mais ampla da realidade espiritual. Tanto que eles falam que a gente promete, falam, não, eu vou encarnar, vou fazer isso, eu vou ser médium, vou ser palestrante, vou ser uma boa mãe de família, vou ser um ótimo pai. Quando chega aqui, as tentações do mundo, como diz, né? As atribuições do mundo nos distraem dessa realidade. Então, teoricamente, nós aprendemos no mundo espiritual essas necessidades, né? Nós sabemos, conhecemos, temos a oportunidade de ver como é. E aí é necessária a encarnação para botar em prática. Primeiro, porque nós esquecemos. E Deus, na sua sabedoria, porque quem somos nós para julgar Deus? Né? Dizer assim, mas se a gente lembrasse, a gente acertava mais. As explicações estão lá no início do livro, né? Do Evangelho, que fala a necessidade do esquecimento. Porque, não sabendo nada, eu vou agir com liberdade para fazer isto ou aquilo, para fazer as escolhas corretas ou não. E vou firmar o meu conhecimento naquilo que eu quero. Então, nós temos esquecimento. E aqui é a hora do testemunho. Por isso que a gente fala assim, né? É a hora da dor, é a hora do sofrimento. E como eu vou reagir? Como a nossa irmã disse, a experiência é muito boa, mas nós temos que saber, né? Não revoltar, não nos rebelar contra a vontade divina. Então, a encarnação, segundo os espíritos, e segundo São Luís, porque ele também responde essa pergunta a Kardec, né? Ela é um estado transitório. A primeira coisa que ele fala é um estado transitório, gente. Tem uma historinha que fala assim que um rapaz muito rico resolveu conhecer os segredos do Oriente, os sábios do Oriente. E ele vai procurando conversar, então eles falam para ele, olha, tem um homem muito sábio que mora ali no pé da montanha, e ele vai lá, chega lá, ele olha assim, aquele sábio tinha uma mesinha, alguns móveis, muito pouca coisa. Aí ele pergunta se ele é feliz. Ele fala, sou muito feliz. Ele fala, engraçado, você é feliz? Você não tem nada, como você vive? Aí ele pega e fala assim, ele pergunta pro sábio, né? Pro homem, esse rapaz. Ele fala assim, como você consegue? Você não tem quase nada aqui, ó. Essa vida simples, você consegue ser feliz? Aí ele fala assim, onde está as suas malas, as suas coisas? Ele fala assim, não, eu estou só de passagem, então eu não trouxe. Ele falou assim, eu também nessa vida. Então, se nós estamos de passagem, por que tanto apego às coisas da matéria? Tanto apego às coisas que fazem parte, é lógico, da nossa vida material. Mas, por que tanto apego, esquecendo muitas vezes da realidade espiritual, que é a nossa necessidade primordial, que é a nossa verdadeira vida, né? A vida de espírito que somos. Então, a primeira coisa que São Luís responde é que para todos, se todos temos necessidade de encarnar, para testemunhar aquilo que aprendemos ou que nos propusemos a aprender lá no mundo espiritual, teoricamente. Então, é a hora da prática, da vivência. E aí ele fala, mas é um estado transitório.
mas é uma experiência para que a pessoa desenvolva, o espírito desenvolva o livre-arbítrio, desenvolva a razão e desenvolva a sua inteligência. Então, porque utilizando corretamente essa liberdade, ele vai desenvolvendo todas as outras suas capacidades para a evolução. Mas, então, ele faz lá uma comparação vulgar. Um escolar não chega aos cursos superiores da ciência, senão depois de percorrer o primário, a alfabetização, o ensino fundamental, as noções básicas para o ensino superior. Então ele fala assim, é o espírito para atingir os mundos celestes, os mundos onde tudo vibra amor, sabedoria, ele precisa ter a experiência do aprendizado, do convívio, da dificuldade, da dor. É essa a explicação. Então, quando ele não se esforça, ele retarda o caminho. Se ele é esforçado, estudioso, ele vai passando de ano, né? A gente falava de primeiro, agora não tem bomba mais na escola, no meu tempo tinha. Então, ele vai indo embora. Agora, se ele retarda, ele tem que repetir o ano. Agora, acho que não repete mais, né? Mas ele tem que estudar novamente aquelas matérias. A hora que ele for aplicar, a hora que ele for estudar. Então, ele dá esse exemplo que para conquistarmos a condição de espíritos felizes, lúcidos, nós temos que viver as experiências primárias do espírito, que é a convivência, é o desenvolvimento da vontade, é o exercício da liberdade. Então, assim acontece com o homem na Terra, né? Para o selvagem, o selvagem se diz assim, espíritos com as primeiras encarnações, ele está no início da vida espiritual, ele vai desenvolver a sua inteligência e vai atingir outros patamares de conhecimento e de virtude, né? E, sobre o ponto de vista moral, é quando nós conseguimos praticar tudo isso que estamos aprendendo, que estamos vivenciando e que os ensinos de Jesus nos deixaram de uma forma muito clara, né? Para aprender essa dinâmica, né? Afirmam os espíritos que realmente a vida espiritual é a vida verdadeira. Mas os espíritos, mais a divindade, estabeleceu como necessidade a encarnação, porque com o esquecimento vamos agir com mais liberdade. Então a encarnação vai proporcionar ao espírito conhecimento dos fundamentos da lei divina, vai desenvolver as suas capacidades e ela sempre tem um fim útil. Ninguém encarna para errar, para suicidar, para matar o outro, não. Toda a programação é feita com uma finalidade útil. Nós que às vezes desvirtuamos esse caminho e tomamos outros rumos, né? Quando nós falamos em desenvolver os princípios de solidariedade, de fraternidade, nós vamos relembrar o que, eu trouxe até uma figurinha aqui para a gente ver, o que Kardec coloca lá no livro Obras Póstumas. Ele fala assim, que a igualdade, a fraternidade e a liberdade se constituem como ele fala assim, no equilíbrio da vida social. E nós só vamos atingir isso quando, particularmente, nós soubermos praticar essas três virtudes. E ele coloca assim, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. Eu não sei se todo mundo está vendo, né? Aqui, embaixo da pirâmide, ele fala lá em Obras Póstumas, está a fraternidade. E a liberdade, como na sua escalada, e a igualdade. Então, ele fala assim, essas três virtudes, por si só, são um programa para a ordem social. Quer dizer, quando nós praticarmos integralmente estas três coisas, nós não vamos ter problemas sociais. Nós não vamos ter o que temos. Por que a gente ainda tem violência? Porque alguém não respeita o outro, usa a sua liberdade erradamente. Não usa fraternidade, agride o outro.
né? As duas, todas essas se completam, ele diz, né? Então ele fala assim, a base é a fraternidade, a base. Por quê? A fraternidade, na rigorosa acepção da palavra, resume tudo que o homem precisa desenvolver com relação a si e ao próximo. Porque quando somos fraternos, gente, nós aplicamos a máxima de Jesus, agir com o outro conforme queremos que os outros ajam conosco. Então, é o princípio maior que vai refletir o quê? A igualdade. Se eu faço isso, logicamente, eu vou conseguir desenvolver e reconhecer que eu posso fazer tudo, mas eu não posso fazer algo que fere o meu próximo. E aí, em consequência, eu vou reconhecer que todos somos iguais, que todos somos irmãos, que todos temos os mesmos direitos, né? E a fraternidade é a contrapartida do egoísmo. Porque quando eu penso só em mim e vou fazendo coisas para mim, é o egoísmo. E Kardec não disse? As maiores chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Egoísta, eu penso só em mim e eu acho que eu sou melhor. O orgulho, eu acho que eu sou melhor que os outros. Então, ele já disse, né? O Espírito diz, sem ela, sem a fraternidade, é impossível existir a igualdade e a liberdade. Todas elas se completam, né? Porque uma são consequências dos outros. Então, tratar o outro como irmão, querer somente o bem, significa praticar essa fraternidade. Então, e a liberdade? A liberdade é filha da fraternidade. Por quê? Se eu sou fraterno, eu sei usar bem a minha liberdade. Eu sei agir nos momentos certos de forma adequada. Eu nunca vou ferir o outro. Não diz assim, nós somos seres livres, mas a nossa liberdade vai até onde começa do outro. Porque o outro também é livre. Somos iguais. E, em consequência, igualdade, porque somos iguais. Não vou agir assim, né? E a liberdade será praticada sem perigo quando ninguém dela abusar. Quer dizer, souber como agir com seus semelhantes, né? E aqueles que são inimigos da liberdade é porque ainda possuem orgulho, possuem egoísmo, né? Enquanto as criaturas não reconhecerem os direitos das outras pessoas, porque eu sou importante, mas o outro também é. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos espíritos irmãos, né? Então, enquanto as criaturas apenas pensarem em si próprios, né? Eles não reconhecerem o outro como irmão, quando viverem às expensas do outro, sem nada oferecerem, estão armando para si mesmo uma cilada à liberdade. Estão se comprometendo e depois não poderão usar dos seus direitos, porque adquirirão comprometimentos, né? Então, o que ele fala, eu não falei aqui, né? Ele fala assim, é a base, essa pirâmide, é a base do edifício social. Achei muito bonito que ele fala isso lá em Obras Póstumas, né? Então, sem essa liberdade, sem a fraternidade, as más paixões vão surgir, os nossos erros vão ser exteriorizados, né? E nós temos, então, que fazer tudo isso. Nós, ainda, no nosso mundo, sentimos que as bases da nossa sociedade ainda não estão sólidas. Por quê? A base ainda não está construída no coração das pessoas. Então, é dever nosso começar conosco mesmo, dando exemplo para que a nossa sociedade alcance esse patamar de liberdade, de igualdade, baseado nessa fraternidade tão importante, né? Aí as pessoas vão compreender os benefícios da fraternidade. E aí vai se estabelecer um clima de perfeita harmonia na nossa sociedade, né? E essa ideia de Kardec é uma herança da Revolução Francesa, que também não atingiu os seus objetivos, porque caiu por alguns outros erros. Mas a frase é linda. Liberdade, igualdade e fraternidade, que foi invocada pela Revolução Francesa, né? Mas ela
tornou-se até patrimônio nacional, mas ela só será verdadeira quando nós a praticarmos no íntimo do nosso coração, seguindo esses ensinos de Jesus. Então, já concluindo, gente, nós temos que compreender essa resposta, essa proposta de Jesus, para trabalharmos o nosso progresso, trabalhar a fraternidade em nós, buscarmos, já que essa encarnação é uma necessidade de todos nós, buscarmos entender tudo isso de uma forma amena, como Jesus deixou, de uma forma simples, para um dia atingirmos esse estado de plenitude, né? Aqueles que desempenharem essa tarefa com sabedoria, com zelo, com cuidado sobre as suas condições, né, de evolução, eles serão, todos nós seremos agraciados com a felicidade que Jesus nos promete, né? E o que, ao contrário, aqueles que usam mal, eles vão retardar a própria marcha e retardar a marcha da humanidade, porque poderão prolongar indefinidamente essa necessidade de reencarnar. Mas, para terminar, eu gostaria de lembrar uma frase de Jesus. A encarnação, gente, antes de dizer, né? A encarnação é sempre uma dádiva divina para todos nós. Uma bendita oportunidade de ressarcirmos erros, de darmos um passo para frente, de termos oportunidade de reajustar as nossas próprias dificuldades. É uma oportunidade gloriosa para cada um de nós. E devemos aproveitar essa oportunidade. Mas ainda assim, se errarmos, se ainda cairmos, porque a gente cai muitas vezes, lembrar da frase de Jesus: nenhuma ovelha se perderá. Então, um dia, todos nós estaremos no aprisco divino, junto com Jesus, alcançando essa maravilha que é a sabedoria e o amor, para estarmos lado a lado com o Mestre em outros páramos celestiais. Porque nenhuma ovelha se perderá. Todos alcançarão a plenitude. Que Jesus nos abençoe.